Começando hoje a sexta aula de geometria analítica, com o tema equação da reta. Então, nosso primeiro teorema, a gente vai trazer aqui a equação geral da reta, né? O teorema 1 diz: toda reta do plano cartesiano pode ser vista como um conjunto dos pontos x, y do mesmo que satisfazem uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero. Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que se uma reta no plano cartesiano, toda a reta do plano cartesiano, ela satisfaz essa igualdade, certo? Se é uma reta, então satisfaz essa igualdade, onde o x e o y são pontos do plano cartesiano e A, B e C são constantes, né? Constantes, no caso, A e B não podem ser simultaneamente nulos, né? A é diferente de zero ou B é diferente de zero. Então, A, B e C são números reais constantes e x e y são, no caso aqui, não constantes. Então, se é uma reta, satisfaz isso. Então, a gente vai provar, certo? Que, dado uma reta, ela vai ter que satisfazer isso aqui. Pois bem, para a demonstração, a gente fala o seguinte. Como eu estou supondo, né, que é uma reta, então eu posso considerar dois pontos, A1 e A2, distintos dessa reta, já que por hipótese eu estou assumindo que eu tenho uma reta. Então eu vou pegar dois pontos distintos, A1 e A2, que pertencem à reta. Ok. Tal reta é igual ao conjunto dos pontos x e y que são colineares com A1 e A2, ou seja, a reta ela é construída por A1 e A2 e todos os pontos que são colineares com A1 e A2. Então, a gente usa a condição de colinearidade que a gente aprendeu na aula passada, que diz o quê? Que diz que para ser colineares três pontos, basta que o determinante, né, dê igual a zero. Então eu pego x1, y1, né, no caso aqui são as coordenadas do ponto A1, x2, y2, aqui. O x e o y são esses pontos aqui, ó, certo? É o conjunto dos pontos que são colineares. Estou pegando os pares ordenados x e y. E aqui eu estou pegando x1 e y1, certo? Então, isso aqui tem que dar zero, que a gente já viu na aula passada. E aqui, resolvendo as contas, né? Multiplicando aqui, em forma de cadastro, x1, y2, x2, y, x, y1. Aí troca o sinal para negativo, y1, x2, y2, x e yx1. Então dá isso aqui, ó. Né? Após a colocação em evidência, né? Coloca o x em evidência, vai aparecer esses dois. Coloca aqui o y em evidência, aparece esses dois. E o que sobrou aqui, ó, x1, y2, x2, y1, são tudo constantes, né? Porque eu sei quem é. Eu sei quem é o A1 e o A2, né? Eu escolhi. Se eu escolhi, esses caras são constantes. Esses dois e esses dois aqui. Então, eu vou definir y1 menos y2 como sendo A. Do mesmo jeito, eu defino x2 menos x1 como sendo B. E o que sobrou aqui, essa constante grande aqui, eu chamo tudo de C.
Então, a gente tem ax, by mais c igual a zero, que é o que a gente queria aqui, ó. Agora, será que a recíproca é verdadeira? Isto é, se eu tenho três constantes, a, b e c, onde a é diferente de zero ou b é diferente de zero, será que essa igualdade aqui representa uma reta? Agora eu estou pensando o quê? Eu estou pensando na volta, na recíproca. Eu não tô mais supondo que eu tenho uma reta. Eu estou supondo agora que eu tenho essa igualdade sendo satisfeita, né, por pares ordenados da forma x e y. E a, b e c são constantes, onde a é diferente de zero ou b é diferente de zero. Será que isso aqui representa uma reta? Então aqui eu estou pensando já na recíproca. Isso aí, certo? É aqui, ó, que é o teorema 2, é a recíproca. Diz, se a, b e c são reais, tais que a é diferente de zero ou b é diferente de zero, então o conjunto solução da equação, essa equação aqui, ó, representa uma reta no plano cartesiano. Então isso aqui eu vou colocar na lista de exercícios que eu ainda vou construir e será postada no próximo vídeo, né? Não no vídeo de hoje. No vídeo de hoje não terá lista de exercícios para vocês me entregarem valendo ponto. No vídeo de hoje não terá, mas esse problema aqui certamente eu irei colocar na lista de exercícios de vocês, né? Que vai ser já no próximo vídeo, que será na próxima aula, que é a de quinta-feira, né? Quinta-feira dessa semana. Então, por hoje, vocês já estão aqui recebendo antecipadamente um dos problemas da lista, que é esse aqui. Então, vamos lá. As observações. As observações esse A, esse B e esse C, a gente chama de coeficientes da reta, né? São os coeficientes, o A, o B e o C. Essa expressão aqui todinha, a gente chama de equação geral da reta. E só existem três posições, né, de uma reta no plano cartesiano. Quais são? A gente tem a posição horizontal, né? Eu tenho aqui, ó, os pontos A1 e A2. A reta está na posição horizontal em relação ao eixo X. Isso aqui só ocorre quando o coeficiente A for igual a zero e o coeficiente B for diferente de zero. Então vai dar isso aqui, ó, certo? Então a gente tem a outra situação, que é quando a reta é vertical. Ela vai passar por esse ponto aqui, ó, menos C sobre A. Nesse caso aqui, o B é igual a zero e o A é diferente de zero. Então vai dar essa situação. E o terceiro caso é quando ela não é nem vertical e nem horizontal, que é essa situação aqui, certo? Eu coloquei passando pela origem, mas não precisa passar pela origem não. É só para dizer que é a situação onde não vai ser nem vertical e nem horizontal, que é essa terceira situação aqui. Então, esse menos C sobre A, ele vem da situação onde o A é diferente de zero e o B é igual a zero. Então é aqui, ó, só você jogar para cá, ó, essa expressão aqui. Então, quando o B for zero, aqui, essa parcela toda aqui desaparece. E quem é que vai ser o X? Menos C sobre A. Então é isso aqui. E a mesma coisa faz para esse, ó. Quando o A for zero e o B for diferente de zero. Então vamos para a próxima página. A próxima página aqui eu dou um exemplo. Seja S a reta que passa pelos pontos de abscissa 2, ordenado meio, e abscissa 1 meio e ordenada 2. Aí a pergunta, essa reta passa pelo ponto 1 dividido para 6,
e aqui é 7/3? Aqui é a pergunta. Então, primeiro eu vou achar a equação geral da reta e depois a gente substitui esses valores aqui, ó, na equação que a gente achou. Então vamos lá. Primeiro, a equação geral da reta. A gente monta aqui determinante igual a zero, faz as contas, né? Multiplica pela regra do cadastro. Depois de fazer aqui a regra do cadastro, a gente acha a equação geral, que é essa aqui. Achou a equação geral, vamos ver se esse ponto pertence à reta S. Então, troca x por 1/6 e troca y por 7/3. Então, eu fiz bem aqui, ó. Substituindo x por 1/6 e y por 7/3, a gente encontra isso aqui. Essa expressãozinha, fazendo os cálculos aqui, dá quanto? Dá zero. Conclusão, o ponto realmente pertence à reta S. Fazer aqui uma observação. A observação é... Então, note que não precisou encontrar a equação da reta R. Porque assim, ele só quer saber se o ponto pertence à reta S. Então, a gente não precisaria, a princípio, encontrar a equação geral da reta S. Então, como é que eu resolveria sem encontrar a equação geral? Era só colocar aqui, ó, na terceira linha do determinante. Coloca aqui, se o determinante der zero, significa o quê? Significa que os três pontos, eles são colineares. Então aqui deu zero, quer dizer que os três pontos são colineares. Então pronto, já era. Mas eu fiz daquela forma, que é para vocês verem como é que encontra uma equação geral de uma reta. Pois bem, vamos para frente. Agora a gente vai pensar não mais na equação geral, que é essa daqui. Vamos pensar na equação reduzida. Percebam que aqui, na demonstração do teorema, eu precisei de dois pontos, o A1 e o A2. Mas dá para encontrar a equação da reta sem precisar de dois pontos, sendo suficiente apenas um único ponto e a inclinação que a reta faz com o eixo x, né? Se eu encontrar o ângulo de inclinação que a reta faz com o eixo x, então basta ter só um ponto e a tangente desse ângulo que eu encontro a equação da reta. Então vai ser outra forma da gente encontrar a equação da reta. Então aqui, na última página, a gente vem aqui equação reduzida da reta. Então é o seguinte, foi o que eu acabei de falar aqui, ó. Assim como pode ser determinado por dois de seus pontos, no caso lá A1 e A2, uma reta também pode ser determinada por um ponto e uma direção. Que no caso aqui está relacionado com a tangente do ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x, certo? Então aqui, eu tenho aqui uma reta S em azul. Aqui eu tenho um ângulo, ó, o ângulo que ela forma com o eixo x. Em geometria analítica, a gente sempre considera o ângulo nesse sentido anti-horário. Então, em geometria analítica, o ângulo é considerado no sentido anti-horário. Não esqueçam disso, importante. E aqui, ó, eu construo no plano cartesiano. Aqui a reta. Percebam que esse ângulo aqui, θ, é o mesmo desse ângulo aqui de cima, θ, que é o mesmo desse ângulo que está aqui, ó. Certo? Então, esses três aqui são o mesmo ângulo. Eu estou construindo aqui segmentos paralelos ao eixo x. Certo? Então, aqui percebam ainda que a gente tem dois triângulos retângulos, um aqui e outro aqui. A equação geral da reta S é dessa forma, que é o teorema que a gente viu na aula de hoje. AX mais BY igual a C. Que mais? Pois bem, por relações trigonométricas no triângulo A1
A2 e B, por relações trigonométricas, eu posso calcular a tangente do ângulo θ. Então, a tangente desse ângulo aqui em relação a esse triângulo, A1, A2 e AB, é igual a quem? Tangente do ângulo y2 menos y1, que é essa alturazinha aqui, esse cateto, dividido por x2 menos x1, que é esse outro cateto aqui. Então, aqui eu usei relações trigonométricas no triângulo retângulo. Encontrei essa primeira igualdade, né? Tangente de θ, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Só que na página 2, a gente definiu o coeficiente b como sendo x2 menos x1. Então, posso trocar isso aqui de baixo por b. E o coeficiente a como y1 menos y2. Então, posso trocar isso tudo aqui por menos a, certo? Porque aqui, ó, começa com y1 e aqui começa com y2. Permutou. Então, eu vou permutar o sinal. Então, aqui tudo de cima eu troco por menos a. Então, ficou tangente de θ menos a sobre b. E essa expressão aqui toda, menos a sobre b, a gente diz que é o coeficiente angular da reta. Professor, como é que o senhor sabe que o b ele não é zero? Porque se for zero, vai dar problema aqui. Pois bem, eu vou considerar que a reta não é vertical. Então, se a reta não é vertical, a gente tem que o b ele é diferente de zero. Então, vou supor isso. Porque o caso da reta ser vertical é simples. Então, vou considerar que ela não é vertical, justamente pelo gráfico, né? A construção da reta aqui é não vertical. Então, o b é diferente de zero. Logo, a tangente desse ângulo aqui existe. Ok. Agora, isolando o y na equação geral da reta, quando a gente isola o y na equação geral da reta, a gente obtém o quê? A gente obtém essa expressão, ó, y é igual a menos a sobre b, multiplicando x, menos c sobre b. Então, eu vou chamar esse menos a sobre b de m, e vou chamar esse menos c sobre b de q. E essa letra m, a gente já sabe o nome dela, que é coeficiente angular da reta. Essa letra q, ela também tem um nome, que se chama coeficiente linear da reta. Então, aqui a gente temos o quê? Uma expressão reduzida, né, para a equação da reta. Pois bem, uma observação aqui que eu deixo aqui por fim é: observação. Eu posso escrever a equação da reta dessa forma: y menos y1 é igual a tangente do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação que a reta forma com o eixo x no sentido anti-horário, multiplicando a tangente de θ por x menos x1, certo? Onde esse x índice 1 e y índice 1 é um ponto da reta. Então, aqui é constante, o x1, o y1 também é constante. Agora, esse x e esse y não são constantes. De onde é que vem isso aqui, professor? Essa igualdade, essa fórmula. De onde é que vem? Vem daqui, ó. Do mesmo jeito que eu usei relação trigonométrica aqui, utilizando esse triângulo aqui de cima, eu posso também usar a relação trigonométrica nesse triângulo aqui, ó, onde tem esse ponto vermelho. Então, temos o triângulo PCA1. Nesse triângulo PCA1, esse ponto aqui em vermelho também é o ângulo θ. Então, aplicando relação trigonométrica, tangente de θ é igual a quem? y1 menos y, que é esse catetozinho, dividido por x1 menos x, que é esse outro cateto.
Então agora o que é que eu faço? Eu faço meio pelos extremos. Multiplica x1 menos x por tangente de θ. E aqui embaixo, né, 1, multiplica 1 por y1 menos y2. Certo? E aí dá aquela formulazinha aqui, ó. Certo? Ah, professor, mas o y vai ficar y1 menos y. E aqui é y menos y1, o contrário. Ora, é só multiplicar menos 1 dos dois lados. E vai dar justamente essa parte aqui. Então, por fim, eu termino a aula de hoje. Próxima aula eu vou trazer exemplos de exercícios resolvidos que eu vou resolver. E aí vocês vão usar esses exercícios que eu vou resolver como umas sugestões para conseguir resolver os problemas da lista, que também vou postar no próximo vídeo, né? Na aula de quinta. Então pronto, fechou. Aula de quinta eu vou fazer exercícios, sugestões e também vou apresentar a lista de exercícios para vocês fazerem. Lembrando que nesse vídeo eu já adiantei uma das questões que vai cair lá na lista. Então já dá para vocês adiantar. Então por hoje é só. Valeu!